Olá, estamos de volta para mais um Liga do Esporte. Seja bem-vindo, um programa recheado de atrações. E para começar, tem aqui como convidado o Michael Douglas Floriano, que é fisioterapeuta, ex-aluno da FUNVIC, fez aqui o curso de fisioterapia. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, prazer meu, Reinaldo. Olha, você foi muito bem recomendado, né, para vir dar essa entrevista para a gente. O pessoal falou muito bem de você, um belíssimo trabalho, tão jovem, né? Você hoje é a peça principal da fisioterapia da equipe de base do Esporte Clube Taubaté. Trabalha com os atletas paralímpicos de nível internacional. Queria que você falasse um pouquinho dessa história para a gente, como é que isso surgiu na tua vida para brilhar tanto como você está brilhando hoje. Então, eu, quando pequeno, assim, sempre vivenciei do esporte. Desde os 5 anos de idade, já comecei, assim, a me destacar nas escolas de futebol. Com isso, foi, assim, a vida de futebol foi crescendo, meu pai sempre incentivando bastante. Chegou em 2011, consegui fazer um bom campeonato em Pindamonhangaba, onde uma equipe do Rio de Janeiro teve olhos, um empresário, e acabei indo para Portugal em 2012. Então você jogava futebol? Jogava futebol. A minha vida sempre foi assim, viver de escola e futebol. Aí, retornando de Portugal, no ano de 2012, estava tendo uma negociação com o Al Ahly de Dubai, que na época ele era comandado pelo Grafite, que jogava no Al Ahly. Acabou não dando certo a negociação. Aí sentei a cabeça, fiquei assim, pensando o que vai ser da minha vida. Não quero sair do esporte. Aí foi nisso que eu prestei vestibular para fisioterapia, querendo voltar para o esporte. Você tem quantos anos quando você tomou essa decisão? Eu tinha 16 para 17. 16 para 17. Então você saiu muito novo para ir para Portugal? Fui com 15 anos de idade. Para onde lá que você foi? Lisboa, conexão para Estoril, uma cidade de praia. Tá, Estoril. Depois Al Ahly. Ao Ahly eu não cheguei aí, estava negociação ainda. E aí não deu certo a negociação? Não deu certo. Já quis mudar tudo? Aí falei, não quero desperdiçar o pensamento, né? Vamos tentar manter o foco. Caí, sim, um pouco assim de tristeza de não ter evoluído, mas continuei assim a busca. Então foi no momento que eu optei em fazer fisioterapia. Às vezes eu uso até uma frase com todos os meus colegas, né? Eu não escolhi a fisioterapia me escolheu. Porque comecei desde quando eu entrei aqui na FUNVIC, eu entrei com 17 anos. Fiz o primeiro semestre com 17 anos. Quando eu estava no terceiro para o quarto semestre de faculdade, já pintou a oportunidade de ir para o Congresso de Fisioterapia Esportiva, que foi em Florianópolis. Chegando lá, já teve aquele baque, né? De cara, já cumprimentar o Dunga, que era técnico da época da Seleção Brasileira. Que legal. Poder almoçar com o Bruno Maziotti, que era o fisioterapeuta do Corinthians, que hoje está na China. E isso foi agregando. Com isso, comecei a desenvolver o meu trabalho dentro aqui da FUNVIC para o projeto de TCC. Aí fui voltar para a fisioterapia esportiva. Desenvolvi um trabalho de prevalência do valor dinâmico em jogador de futebol amador, que significa avaliar um fator de risco que ele pode desenvolver um rompimento de ligamento do joelho. E os fatores são muitos. São muitos. No futebol amador. E quando eu fiz no futebol amador, não foi só pensado tanto na parte esportiva, eu pensei na população. Tá. Que é aquele cara que não vive do esporte, mas só pratica final de semana. Quer dizer, quem é o jogador profissional, ele tem todo o suporte do time para ele, tem médico, fisioterapeuta, tem tudo. O amador, ele só vai pro hobby, né? Nem sempre vai ter todo esse suporte, né? Com isso. Aí, apareceu as oportunidades, eu tive em 2016 a oportunidade de ir para São Bernardo do Campo com a delegação de Taubaté, toda a Secretaria de Esporte de Taubaté, para dar suporte de fisioterapia, né? Aí com isso, chegando lá, o Fabiano, que hoje ele é fisioterapeuta da Secretaria, ele designou eu para acompanhar a equipe de futebol, que da equipe era sub-20. Aí o técnico era o Sandrinho, que hoje ele é técnico do São José Esporte Clube. São José, isso. Ele gostou bastante do meu trabalho. Acabou o campeonato, a gente foi eliminado na fase semifinais. Ele chamou eu de canto e perguntou: Maico, gostei do seu trabalho, cara, você já trabalha em outro lugar? Falei: não, Sandrinho, eu somente faço um estágio na clínica lá em Pinto e não trabalho. Cara, eu gostaria de levar você lá para Taubaté. Aí eu vim para Taubaté, fiquei 3 meses, começou a preparação de Copa São Paulo, aí eu entrei no último ano de faculdade, que era o estágio obrigatório. Aí aquela correria e tal, comecei ainda não ter muita oportunidade de ir para lá. Aí em 2017 teve os Jogos de Caraguatatuba, Jogos regionais. Sim. Novamente eu fui com a delegação de Taubaté, que eles me convidaram a segunda vez. Aí nisso já trocou a diretoria do Taubaté de comissão técnica, aí era o técnico Arley. Da mesma maneira, comecei a acompanhar eles, trouxeram para o Taubaté e comecei a desenvolver um trabalho de estagiário dentro do departamento médico. Aí foi indo, estava tendo muito risco de lesão, jogadores, departamento cheio. Aí chegou na época de Copa São Paulo,
Dois jogadores importantes, o Lucas Grossi, que hoje ele foi para o Grêmio, né? Tá. Com uma proposta de contratação, e o Lohan, que foi o camisa 10, fez o gol contra o Palmeiras. Eram dois atletas que ficavam ali no departamento médico, e o Lohan, ele foi um garoto que, assim, fora da física, se tornou uma pessoa principal na minha vida. Que ele foi o objetivo do quê? Esse jogador precisa jogar a Copa São Paulo, esse jogador é importante, e ele estava assim na lista de ser cortado. Aí você preparou esse menino para os jogos. Aí foi coisa de tipo assim, dia 31 de dezembro, todo mundo comemorando, a gente estava no departamento. A Copa São Paulo começou no dia 2 de janeiro. Dia né? 2. Sim. Natal, não teve Natal. Tratamento. Conseguimos, na última semana, o Arley me chamou no canto lá do estádio, Mike, o Lohan. Falei assim, veio aquele pensamento, poxa, agora, né? O que nós vamos fazer? Lohan vai jogar ou não vai jogar? Lohan vai jogar ou não vai? Cheguei e falei assim, Arley, o Lohan tá com 99%, mas durante a Copa São Paulo vai ter que ter um acompanhamento legal com ele. Para o Lohan. Lohan foi titular em todos os jogos, aguentou jogar, porque antes ele estava servindo profissional e não estava aguentando jogar. Aguentou, foi uma excelente Copa São Paulo. O jogo contra o Palmeiras, aquele gol foi assim, de agradecimento por tudo que a gente passou. Ele tá onde agora? O Lohan está no equipe profissional, Taubaté. Aí permaneceu no Taubaté mesmo? Permaneceu no Taubaté. O Lucas é que foi pro Grêmio. Foi pro Grêmio. Que bacana. Você trouxe a camisa do time? Trouxe. Essa aqui é a camisa limitada, né? Quase ninguém tem, que é da comissão técnica do Taubaté. Da Copinha mesmo? Da Copinha. Essa foi a camisa que eu utilizei, né? Essa aqui já vai ficar a foi história. O time que foi mais longe, né? Isso, a gente conseguiu fazer uma história, né? Porque a equipe do Taubaté classificava da primeira fase, caía na segunda fase, a eliminação era eliminada. A gente passou para a segunda fase, eliminamos o Bahia, que era uma equipe de elite, né? Conseguimos eliminar eles lá em Guaratinguetá. Voltando para cá, infelizmente, não conseguimos avançar. Aí enfrentou o Palmeiras de novo. Enfrentamos o Palmeiras. O credencial também, da Copa São Paulo. Credencial dessa atual Copa São Paulo, Copa né? São Paulo. Esse aqui ficou de lembrança. Aí tem mais uma outra credencial, é de que é? Então, agora aqui que foi assim, eu acredito que hoje foi o auge mais assim que eu conquistei na minha vida. Essa aí já é do Paralímpico? Do Paralímpico. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, que o bate-papo está muito legal aqui com o Michael Douglas Floriano, ele que é o fisioterapeuta do Esporte Clube Taubaté, da categoria de base, vai falar um pouquinho também dos atletas paralímpicos, né? São atletas de nível internacional, que ele está cuidando aí de muita gente boa. Então, um rápido intervalo, não saia daí, o Liga do Esporte volta já já. Muito bem, de volta com Liga do Esporte, hoje conversando aqui com o Michael Douglas Floriano, fisioterapeuta, foi aluno aqui da FUNVIC, né? Se formou em fisioterapia, está fazendo um grande sucesso, é o responsável pela fisioterapia da categoria de base do Esporte Clube Taubaté. A gente falou sobre isso no bloco passado, agora vamos falar dos atletas paralímpicos, né? Tem aí os atletas passando também aí pela tua mão, pelo teu crivo, né? Quem são os atletas? Então, hoje são o André Rocha, que foi recordista mundial em Londres no ano passado. Atleta da galera. Ganhou o prêmio Atleta da Galera. Até queria parabenizar o André, que no último domingo fez aniversário, né? Parabéns ao André. O Alessandro que foi medalhista paralímpico nas últimas Paralimpíadas no Rio 2016. Tem a Thelma Bueno também, do paraciclismo, que ela teve a convocação dela para o último Mundial de Paraciclismo, que foi no Rio de Janeiro. O Michel Abraham, que foi competir para a seleção brasileira também no salto triplo, salto de distância em 2017 em Londres, pela seleção. Sim. Existe mais, o Rafael Matheus, hoje ele é o paralisia cerebral, ele é arremessador de clube. O clube é um instrumento de madeira, pesa em faixa etária de 370 gramas, e ele arremessa. Hoje ele é recordista sul-americano. Você, quando você falou do futebol no bloco anterior, recuperou o Lohan, Lucas, enfim, o maior trabalho foi com o Lohan para disputar a Copa São Paulo pelo Taubaté. Você disse que teve todo um estudo, né? E até a sua conclusão de curso foi em cima de lesões voltadas para o futebol. Uhum. No trabalho com os paratletas, como é que foi isso? Porque acho que é bem diferente uma coisa da outra, né? Sim, então, eu fui pego assim de surpresa. Eu estava no hotel da Copa São Paulo, aí surgiu uma ligação do Fabiano. O Fabiano, ele foi um cara essencial hoje na minha carreira de fisioterapeuta, né? Ele e o professor Stil, que é residente aqui da FUNVIC.
Ele me ligou que tinha precisado de uma oportunidade, que a equipe de alto rendimento estava crescendo com uma estrutura, estava com médico, massoterapeuta, tudo a nível internacional, e estava precisando de um físio, só que eles não queriam, assim, sem ser físio de indicação. Aí ele passou meu contato, aí nisso o Guto me ligou, a gente tinha que pegar um ônibus 10 horas da manhã para ir para Guará jogar. O Guto Nascimento, que era o treinador, que é né? o treinador. Agora ele foi para a seleção, foi é isso? Foi para a seleção. Ele é o técnico nosso da equipe Esporte para Todos e técnico da seleção brasileira, da equipe de atletismo. Aí quando eu falei assim, eu liguei para ele e falei, ô Guto, eu tenho um jogo contra o Bahia, lá em Guaratinguetá, mas 8 horas da manhã dá para mim aí conversar com você. Aí antes de ir pro jogo, eu fui lá conversar com ele. Aí ele me falou toda a história que eles precisavam. Aí na hora que ele falou assim, você topa trabalhar com a gente? Aí na hora veio aquele, assim, não tinha reação, né? Porque em 2016 eu fui para as Paralimpíadas. Sim. Somente no público, assistir. E agora tendo uma oportunidade de trabalhar com eles. E ver, assim, a oportunidade, né? De saber, acompanhava o trabalho antes, né? Do André e do Alessandro, que já eram ícones, né? Do paratletismo. Aí, no decorrer do tempo, eu comecei assim, me aprofundar mais sobre o estudo do paratletismo. Para mim saber assim, será que vai ser igual de trabalhar com outro atleta? Como é que vai ser essa situação? No momento que eu comecei, eu fiz toda a avaliação de pré-temporada neles, começou a fazer aquele trabalho preventivo hino, era a mesma coisa. Nada de diferente. No fundo... Nada diferente. Olha que legal. Então, hoje, os atletas de alto rendimento, assim, acredito que hoje que todos estão na seleção brasileira, é mesmo essencial até do convencional. Essa, você trouxe aqui, é a credencial da minha primeira participação com eles. Essa aqui foi no circuito Loterias Caixa, que é um circuito que a Comitê Paralímpico Brasileiro organiza. Deste ano. É desse ano. Foi da competição, aqui foi a competição no final de fevereiro, onde a equipe nossa trouxe todas as medalhas do ano, pegaram lá. Legal, olha, uma história bem bacana, né, de uma pessoa que está tão próxima da gente, né, conviveu muito aqui dentro da instituição. Olha, Michael, parabéns, muito legal conhecer o seu trabalho, a gente com certeza em outras oportunidades vai conversar um pouco mais. Vai lá no Esporte Clube Taubaté, ver de perto como é que você trabalha com os meninos da categoria de base, a preparação também aos atletas paralímpicos. Muito obrigado por ter vindo, parabéns e muito sucesso. Viu? Obrigado. E ainda continuo dando um suporte para o meu professor, né? Ele tem os orientados dele e ele fala, conversa com o Maicon, pede uma explicação com ele, que ele vai ajudar. E eu continuo ainda ajudando. Então a ligação com a Funvic continua. Nossa, continua ainda. Só tenho que agradecer toda a estrutura que eu tive aqui, né? Porque eu acho que a base é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Eu falo para todo mundo assim, aonde você inicia aquela carreira, você nunca pode esquecer. Porque certo. Foi da onde você saiu, foi aonde você plantou aquela mudinha para você colher lá na frente. E hoje você está aqui, pouco tempo depois, dando uma entrevista, compartilhando com todo mundo essa belíssima história. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Michael Douglas Floriano, nosso convidado aqui no Liga do Esporte, fisioterapeuta dos bons, hein? Dos paratletas olímpicos, né? Paralímpicos e também da base do Esporte Clube Taubaté. Uma história sensacional. Mas não saia daí não, tem muito mais pela frente, já tem mais Liga do Esporte. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Liga do Esporte aqui na RBC. Agora vamos falar da formação de atletas. Tem uma escolinha de futebol em Taubaté, a escolinha do São Paulo Futebol Clube, lá do professor René Hoffmann. A nossa equipe de reportagem foi lá para conhecer esse trabalho, como é a formação de um jogador de futebol, o que se passa dentro de uma escolinha de futebol. Pedro da Badia nos conta a partir de agora aqui no Liga do Esporte. Reinaldo, estamos aqui nas instalações da Escola de Futebol do São Paulo, aqui em Taubaté. E vamos bater um papo com o professor René Hoffmann, que é o sócio
proprietário daqui da escola. Professor, obrigado por o senhor nos receber aqui. Eu é que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo, tá? Falar um pouco da escola aí. Obrigado pelo senhor ter recebido a nossa equipe aqui. Professor, vamos começar então. Qual é a idade mínima para o aluno vir e se matricular aqui? Então hoje a gente tem uma categoria que chama Baby Foot, que é a partir dos 4 anos de idade. Alguns até com 3 que vão fazer 4, né, que já dá iniciação, é a parte mais recreativa, né? Não é tanta cobrança, né? Mas para iniciar o futebol, para pegar gosto com o futebol, para gostar de futebol. Mas a partir dos 4 a gente já tem atletas aqui. Professor, a gente sabe que o futebol hoje como sempre foi no Brasil, é uma paixão. Então, hoje a escola ela não só treina alunos para ser um jogador profissional, ou é só para treinar para profissional? Não, pelo contrário, né? A gente aqui prioriza bastante, né, a formação do homem primeiro, o cidadão, né? A gente dá todos jeito para eles, né, de participar, de ser um cidadão normal. A preocupação maior nossa é formar garotos que saibam dividir as coisas, sabe, treinar em grupo, né? O jogador, a gente sabe que a dificuldade é trabalhar em equipe, trabalhar né? em equipe. Né? A cobrança nossa é menor, mais motivação, mais elogio, para eles, né, gostarem do futebol e estar sempre querendo. Hoje em dia para muita gente de jogar futebol pela cobrança, ou dos pais, né, ou do próprio professor. Então o nosso objetivo aqui é elogiar, mostrar, deixar eles bem à vontade. É lógico que se a gente vê uma peça rara, como a gente hoje tem atletas no Santos, tem atletas no São Paulo, tem atletas que passaram por aqui 4, 5 anos, hoje está na Chácara Donetsk, né? Então a gente também encaminha, mas a prioridade maior nossa é formar cidadãos. Que bom, professor, é uma iniciativa boa, né, que o esporte traz para nós aqui na região, né? Professor, quais são os campeonatos que a Escola do São Paulo ela cedia? Quais são os campeonatos que ela participa? A gente divide em campeonatos, né, para só alunos da escola, né, que é campeonatos que a gente chama, né, internos, né, que entra a Escola de São Paulo, Jacareí, né, mas só escolas do São Paulo. Hoje, por exemplo, nós temos em julho o NR, né, em São Bento, que chama Copa São Paulo, que vai ser entre todas as escolas de São Paulo do Brasil, né, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto. E também participando da Copa Zico, Copa Band, né, que a gente organiza também. E essa que é a equipe que está treinando, nós vamos estar da Associação Paulista, né, que é uma paralela da federação, que vamos jogar em São Paulo, Caraguá, Guarulhos, Jundiaí. Então a gente tem equipes de competição, né, equipes que a gente chama de Centro de Formação de Atletas, que é onde a gente, né, destaca na escola, passa a ser atletas de competição. E tem os campeonatos que a gente faz para os alunos da escola pegarem gosto da coisa, começarem meio iniciação à competição. Certo. Então a gente participa de campeonatos em toda a região, né, no estado, e também os campeonatos internos para todos participarem. Como o senhor falou, a federação é uma coisa e a associação é uma outra coisa. Qual é a diferença das duas? A federação tem que ter uma equipe no profissional, né? Corinthians, no Taubaté. E a associação não precisa, né? Então tem equipes, né? Portuguesa, por exemplo, disputa, o Santos disputa, o próprio Taubaté hoje está disputando a Copa Ouro da associação, né? Mas não necessariamente tem que ter uma equipe profissional. E a associação é exatamente para isso, um nível da escola, né? Tem vários níveis de competição. Certo. Professor, além da estrutura, da instrução que a escola dá, tem alguma parceria que a escola faz? Além disso tudo, né, que aqui a gente vê, tem vários meninos que eles estão estudando em escolas normais e tudo mais, mas só que existe alguma parceria da escola do São Paulo aqui em Taubaté com alguma outra entidade, alguma outra instituição ou não? Não, sim, a gente, né, até pela grandiosidade da escola, né? Acho que ninguém tem uma estrutura igual a nossa, com um campo oficial, com 3 campos sintéticos, né? A gente está conseguindo trazer a Wizard, que é uma escola de inglês, para os atletas nossos fazerem o inglês dentro da escola. Então vem, faz o inglês, né? Prepara eles e já faz o futebol, né? A mãe, por exemplo, quer ir no supermercado, então leva 1 hora no inglês, não dá tempo, 1 hora no futebol não dá tempo, mas juntar os dois dá tempo, e formando alguns atletas para no futuro ganhar bolsas, né, universitárias nos Estados Unidos. Então hoje a gente começa com garotos de 5, 6 anos, mas os garotos de 17, 18 já estão próprios para conseguir, né, uma bolsa nos Estados Unidos. Brigar por uma bolsa. Mas aí é muito bom. Ano retrasado a gente conseguiu, por isso que surgiu a ideia,
de passar 7 atletas. Passou no futebol para disputar. E os 7 foram reprovados na prova de inglês, que é o TOEFL. Nossa. Aí acabaram não conseguindo a bolsa. Falou, opa, temos que preparar os alunos também no inglês. Aí surgiu essa parceria que, se Deus quiser, vai dar muito certo. E eu acho que vamos unir o útil ao agradável, né? Já pensando na educação dos atletas, está sempre no mesmo lugar. Certo. Professor, a gente está vendo que tem os treinadores aqui. Existe uma diferença de um treinador de base entre o treinador de base e o treinador de um alto rendimento, no caso de um clube grande. Explica pra gente essa diferença. Não, com certeza, né? O jeito de trabalhar com alunos, né? Tem que ser formado em educação física, a gente faz um projeto de iniciação, tem que ter uma pedagogia melhor. E no futebol profissional, né? Não precisa ter a formação. Pode ser um ex-jogador, né? Alguém que já trabalhou muito tempo com isso. Aqui a gente tem dos dois, né? A gente tem ex-jogadores, né? Como o Carlos Yuri, que jogou até agora no Taubaté, mas também é formado. Eu que fui jogador e sou formado. E tem os professores que estão estagiando, que estão cursando educação física. Então, para trabalhar com atletas de iniciação, de pedagogia de escola, né? Que a gente prioriza mais a educação do que o futebol alto rendimento, teria que ser um professor de educação física, é o que a gente tem aqui. E para ser treinador, né, o ideal é unir o útil, unir os dois, né, ter um pouco dos dois, que é o que a gente tem que estudar um pouquinho, fazer. Né? Tem que estudar sem parar, mas também ter vivenciado o futebol dentro do campo. Com certeza. Ok, professor, nosso papo é breve. Quero agradecer novamente o senhor por ter nos recebido aqui na Escola do São Paulo, aqui em Taubaté. Professor, por favor, passe os seus contatos aqui da escola para as pessoas que queiram vir fazer aula, vir conhecer as instalações. A gente está aqui perto do shopping, né? A antiga Estrada do Pinhão. Telefone para contato é 3633-5533, Escola do São Paulo e Centro de Formação de Atleta, né? Está os dois aqui no mesmo lugar. Quem quiser vir fazer futebol ou o inglês com futebol, estamos à disposição esperando por vocês aqui. Reinaldo, acabamos aqui o bate-papo com o nosso amigo e professor René Hoffmann, sócio proprietário aqui da Escola de Futebol de São Paulo, em Taubaté. É com você aí, Reinaldo. Legal, Pedro, obrigado. Pedro da Badia acompanhando treinamentos, a formação de atletas, mostrando um pouco mais, né, como funciona uma escolinha de futebol. A nossa equipe foi visitar a escolinha do São Paulo Futebol Clube na cidade de Taubaté. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais Liga do Esporte. Voltamos já já. E de volta com Liga do Esporte aqui na RVC, depois de falarmos de fisioterapia, de Paralimpíada, de escolinha de base de futebol, está na hora da gente ver uma matéria que foi feita nesse mês de abril, durante um festival de ginástica artística em Taubaté. A Giovana Castro esteve lá e acompanhou para a gente. Acontece aqui no SEDES, em Taubaté, o segundo festival de ginástica artística de projetos da Prefeitura com alunos do período integral. Aconteceram apresentações de solo dos alunos com série de diferentes níveis de complexidade conforme a idade e maturidade motora dos participantes. Esses projetos para os alunos, nós somos o programa 7, atuamos dentro das unidades de ensino integral da cidade de Taubaté, oferecemos diversas modalidades esportivas para todos os alunos hoje que estão no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. E quem pode participar, até que idade? Então, os alunos do fundamental, eles fazem parte de 6 anos até os 15 anos. Todos os alunos hoje estão no fundamental e estão matriculados no ensino integral, têm acesso e podem participar dessa atividade esportiva. E há outros projetos para os alunos do tempo integral?
Os 2 projetos esportivos hoje que existem no ensino integral é o SET, com modalidades esportivas diversas, que proporcionam ao aluno diversas modalidades esportivas para ele ampliar a cultura esportiva dele. E o EAF, ele acontece no SEDES, especificamente, com o objetivo de formar atletas e iniciar o aluno no movimento esportivo mais profissionalmente. Essa é a ideia. O projeto Escola de Atletas de Formação Integral, o EAF, é voltado aos alunos da Rede Municipal de Ensino para a prática de modalidades esportivas como ginástica artística, handebol, atletismo, judô, basquete, voleibol e outras modalidades não olímpicas, como o futsal. O primeiro grande objetivo é mostrar a modalidade para essas crianças, fazer com que eles tenham um evento bacana, que eles possam se divertir e trazê-los para um ambiente agradável. Qual modalidades são disponíveis além da ginástica? Então, na escola de atleta, a gente tem as modalidades mais conhecidas, como vôlei, basquete, handebol e futsal. Além da ginástica artística, que acrescenta, a gente tem mais o judô, atletismo e o tênis de mesa. Então, tem bastante opção para a prática esportiva. Estão surgindo novos talentos através da escola de atletas? Estão sim, a gente tem alguns destaques agora, né? Nós temos um menino que já foi para o Sul-Americano, convocado pela Seleção Brasileira Escolar. Nós estamos com um menino do handebol, que é o Luiz, que foi convocado para a Seleção Brasileira de Handebol. E a Ana Clara, do vôlei feminino, que acabou de vir do Campeonato Brasileiro, também convocada pela Seleção Paulista. Então a gente tem assim, e na ginástica a gente já tem menina nossa participando com a seleção de Taubaté dos Jogos Regionais. Quer dizer, então a gente está conseguindo desenvolver bastante talento para a cidade. Esse é o segundo ano do festival, que proporciona momentos de interação entre os alunos e ainda ajuda a descobrir novos talentos. Legal, parabéns à cidade de Taubaté por investir também na ginástica artística e aproveitar, né, esse projeto com os alunos do tempo integral. Bom, está terminando aqui mais um Liga do Esporte. Obrigado você que nos acompanhou mais uma vez. Valeu demais ficar com vocês aqui na RBC durante todo esse nosso momento de esporte. Até a próxima. Tchau, tchau.